Olá pessoal, boa noite a todos. A gente vai fazer hoje, para quinta-feira, uma aula gravada aqui sobre situação líquida. Nós vimos situação líquida, que é quando nós achamos a diferença que vai ficar do lado do passivo, lembram? Então a gente vai pegar a equação básica do patrimônio. Situação líquida é igual ativo menos passivo. Situação líquida igual a bens mais direito menos as obrigações. E a diferença que der, eu vou jogar lá no lado do passivo. A gente lembra que ela pode ser, de três tipos. Ela pode ser uma diferença positiva ou ativa. Então, situação líquida ativa ou positiva, que soma o patrimônio. Ela pode ser uma situação negativa ou passiva, que subtrai o lado do patrimônio. E nós temos ainda uma situação que pode ser nula, onde o ativo fica igual ao passivo, ok? Então, vamos aqui para a planilha Excel. Essa atividade é uma atividade prática 2. Então, vou escrever aqui, ela já está resolvida no livro. Atividade prática 2. No livro físico está na página 33 e no PDF está na página 39, tá bom? Então acompanhe lá depois, na hora que estiver vendo o vídeo, vocês podem abrir o livro e acompanhar. O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer uma situação líquida, que vocês já sabem, só que veja a diferença. Na aula que eu dei na live, só colocava os componentes de cada grupo. Eu tratava só dos bens, dos direitos e das obrigações. Eu não qualificava os elementos, eu tinha os valores, o valor integral, os valores integrais dos grupos. Então eu tinha bens, 200, mas quais bens? Isso eu não falei. E nessa atividade aqui, ela é a primeira que eu mandei no roteiro para vocês, o roteiro 7. Na sequência vocês têm mais 3 práticas. Então essa prática está resolvida. Depois vocês têm mais 1, 2, 3 práticas, tá bom? Que é desse jeito aqui. Tem prática com menos elementos. O que são os elementos que eu chamo? Isso aqui é as contas, ó, por exemplo. Aqui na linha 1, o elemento 1 é caixa, é a conta, na verdade as contas, a conta caixa. O que a conta caixa representa? Ela representa dinheiro. Então, caixa representa dinheiro. 2 é a conta móveis e utensílios. E quais elementos ela representa? Geladeira, fogão, computador, mesa, cadeira, assim por diante. A linha 3 nós temos a conta duplicatas a pagar, que representa uma dívida, algo que eu comprei a prazo e não paguei. A conta 4 representa veículos. A conta veículos, ela abrange aí, no nosso caso, moto, motocicleta, patinete, ônibus, caminhão, carro de passeio e assim por diante, tá? Então a conta veículos engloba todos os tipos que você possa imaginar. Conta salários a pagar, uma dívida tal como duplicatas a pagar para a operação comercial, salários a pagar, obrigação que a empresa tem para com os empregados, ok? E a conta 6, duplicatas a receber, algo que eu vendi a prazo, não recebi ainda, então isso aqui é um direito. Aqui na coluna D nós temos os nossos valores, caixa R$200, móveis e utensílio 300, duplicatas a pagar 170, veículos vale 30, não se preocupe com os valores, que são valores hipotéticos copiados do livro. O veículo 30 está muito barato. Salários a pagar 20, duplicados a receber 70. Eu já deixei pronto aqui embaixo, e aí eu vou passar só para relembrar para vocês. Eu sempre parto, vejam só a diferença, nós já falamos um pouquinho de patrimônio líquido na live passada, correto? O patrimônio líquido, ele é a mesma coisa que situação líquida, ele é a diferença entre o ativo e o passivo. Só que eu dei um exemplo na aula passada em que o patrimônio líquido já estava dado quando ela abriu o capital, dentro da conta patrimônio líquido, o capital
já era a diferença entre o ativo e o passivo. Quando eu falo na situação líquida, eu tenho que calcular a diferença entre o ativo e passivo. Vejam só que eu não tenho aqui quanto que é o capital inicial, eu não sei quanto que é do grupo do patrimônio líquido. Por isso que nesse momento eu chamo ela de situação líquida. Eu quero saber aqui entre o ativo e o passivo, quanto que eu tenho de diferença para fazer bater os dois lados. Então, eu joguei aqui aquela fórmula básica aqui do patrimônio, sempre comece pela fórmula. Situação líquida é igual ativo menos passivo. Situação líquida é igual ativo, bens mais direitos, menos as obrigações. E aí, nesse momento, veja que eu já preciso saber o que são bens e direitos. Porque se eu não souber o que são bens e direitos, eu vou errar, eu vou colocar o valor errado. Então vejam aqui que eu já separei meus bens e direitos. Então aqui eu tenho aqui, caixa é um bem, é dinheiro, é do lado do ativo. Aqui móveis e utensílios é um bem, é do lado do ativo, é positivo também. Eu tenho aqui veículos, que também é um bem, é do lado do ativo e é positivo. E eu tenho ainda duplicatas, que é um direito, é uma coisa boa, é do ativo e também é positivo. Então, na verdade, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos do lado do ativo, que são os bens e direitos. E são eles que estão aqui na fórmula, aqui na linha 10. Ok? Então, a situação líquida bens mais direitos, eu tenho 200 dinheiro dos veículos, eu tenho 300 aqui, que é dos móveis e utensílios, eu tenho 30, que é de veículos, e eu tenho 70, que é de duplicatas a receber. Beleza? E aí, o que me sobrou aqui, gente? Sobrou somente duplicatas a pagar e sobrou também salários a pagar, que está no lado das obrigações. Então, está aqui na fórmula 170 das duplicatas mais 20 dos salários a pagar. Isso aqui vocês já sabiam, a gente já fez bastante disso, mas aqui eu termino a fórmula completa. Então, a soma dos bens mais direitos dá 600 e a soma das obrigações dá 190. Isso me dá uma situação líquida ou patrimônio líquido, vou colocar aqui, no valor de R$ 410. Vai apagar. Então, deixa eu voltar, pessoal, senão vocês não vão entender. Deixa eu tirar esse PL aqui. Você sabe que situação líquida e PL é a mesma coisa, tá? Coloque aqui do lado, PL. Tá? Então, eu acabei de fazer. Então, qual os passos que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que saber classificar quem é direito, quem é bem e quem é obrigação. Feito isso, eu faço as somatórias e chego no resultado, tá bom? E aí, acabou aqui? Não, eu só fiz o cálculo. Agora eu tenho que demonstrar isso no balanço patrimonial. Eu tenho que mostrar isso no gráfico. Então vamos lá, eu já fiz aqui o gráfico aqui, ó. O gráfico do balanço patrimonial é um razonete em T, ok? Que tem de um lado o ativo, do outro o passivo. Bem legal. O ativo é o lado ainda positivo e o passivo é o lado negativo do patrimônio. Aqui ainda, do lado do ativo é o lado do débito e do passivo é o lado do crédito. Estou escrevendo, não precisa escrever, mas só para a gente já ir vendo, né, que sempre o lado do passivo é crédito, sempre o lado do ativo é débito. O lado do ativo é sempre positivo, o lado do passivo é sempre negativo, tá bom? E aí vamos ver como fica isso aqui da fórmula no balanço. Eu já sei que eu tenho que representar a minha situação líquida. Onde que eu tenho que representar? No lado do passivo. Então vamos lá. Eu vou começar pelos bens aqui. Nesse exercício, eu vou discriminar os bens para ficar melhor entendimento. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, caixa, que vale quanto? 200. Ok?
mais? Móveis e utensílios, eu não lembro. Tenho móveis e utensílios. Vou abreviar aqui para caber na linha bonitinha, tá? Faço aí completo para aprender o nome das contas, por favor. Móveis, utensílios, 300. Então veja que eu estou representando no gráfico as contas que estão lá, não preciso inventar nada. E eu tenho aqui também veículos, que vale quanto? Opa, o meu veículo está me perseguindo. Veículos, que vale quanto? R$30. E aí, eu ainda tenho um direito, né? O que é o direito? São as duplicatas a receber, que é no valor de R$70. Não, aqui não, essa linha de baixo. Então, duplicata a receber no valor de R$70, ok? Então, R$70 duplicata. Isso aqui é igual a 200 mais 300 mais 30 mais 70. Quanto que deu? 600. Obviamente, ele tem que bater com a fórmula. Então, veja lá que na fórmula, meus bens mais direitos somaram 600. Aqui no gráfico, meus bens mais direitos tem que somar 600, né, pessoal? Senão vai dar errado, ok? Então, aqui eu tenho do lado ativo total de 600. Agora vamos para o lado do passivo. Vamos lá. Quem que eu tenho aqui? Eu tenho duas obrigações somente. Eu tenho aqui, ó, duplicatas a pagar no valor de 170 e eu tenho salários a pagar no valor de 20. Então, meu gráfico está representado. Vocês sabem que se eu parar aqui, olha só, se eu parar aqui, eu vou ter quanto? 190. Tá certo isso, pessoal? Não, está errado, né? Por quê? Porque um lado tem que bater com o outro. Então, veja só a diferença. Quando a gente falou lá na live sobre patrimônio líquido, a pessoa abria a empresa já com capital. E o capital vinha aqui já do lado do passivo, né? Entrava aqui, ó, capital, que faz parte do grupo, faz parte do grupo do patrimônio líquido. Ele já vinha aqui. Na situação líquida, eu não tenho isso aqui, ó. Eu não tenho capital, então eu faço justamente essa conta de diferença, ativo menos passivo, para descobrir qual é o valor da situação líquida. Se ela é positiva, se ela é negativa ou se ela é nula. Então a gente já sabe que aqui está faltando uma diferença, concordam? O lado do ativo não está batendo com o passivo. Por quê? Justamente porque a gente ainda tem que representar o quê? Uma situação líquida de quanto? Está aqui, ó, de R$410, que é a diferença aqui para chegar nisso. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar isso, ó. Mas a situação líquida sempre é representada no lado do passivo, hein? A situação líquida sempre é representada no lado do passivo. Mas situação líquida ou PL, que eu achei lá que é quanto? 410, vou colocar em amarelinho para vocês lembrarem, tá bom? E aí vamos fazer a continha, igual, eu gosto de fazer conta. 410 é uma soma, né? Aqui lá de cá, pessoal, os dois lados são soma, né? Então aqui, ó, deixa eu começar lá de cima. Aqui eu vou ter igual 170 da duplicata, mais os 20, mais 410. Opa, perfeito, agora bateu. Então, esse vai ser nosso papel. Se tivesse dado negativa a situação líquida, eu tinha que colocar aqui o sinal negativo e considerar uma subtração. 170 mais 20 menos a situação líquida, que é a negativa. Se for com situação nula, 170 mais 20 e aqui não precisa pôr nada, porque é nula, beleza? E aí eu vou escrever aqui, ó, situação líquida positiva de 410, ok? Então, aqui eu falo, aqui se eu pedisse o exercício seria, eu daria esses dados para vocês, que é a prática
seguinte, as 3 práticas vão ser desse jeito aqui. Aí eu pediria, calcule a situação líquida. É aqui, ó, é a fórmula básica do patrimônio. Então, se eu pedir calcule a situação líquida, é isso aqui, ó. Ok? Aí na sequência eu falar assim, represente a situação líquida. Eu represento a situação líquida onde? No gráfico. Então seria esse cara aqui, ó. Seria esse cara aqui do gráfico, ok? Eu não vou marcar não, senão vai ficar feio. Então seria aqui do gráfico. E escreva a situação líquida encontrada. Foi essa aqui, ó. A situação líquida é positiva no valor de R$410. Beleza? Pessoal, isso aqui era só uma videoaula para vocês verem e servir de base, porque o roteiro que a Márcia vai passar para vocês na segunda-feira é referente a isso. Eu estou pedindo justamente as práticas seguintes, que são a prática 2, 3 e 4. Elas são exatamente desse jeito, que variam são os elementos. Então, se também alguém tiver alguma dúvida do elemento, deixa eu ver se tem algum estranho. Pode ter esse entendimento estranho. Vocês me mandem aí no grupo aí do WhatsApp, pessoal, eu tenho dúvida nesse elemento, porque tem elemento aqui que a gente ainda não falou sobre ele, tá bom? Então me cobrem isso, por favor. Pessoal, por hoje era isso, era essa videoaula aí só para vocês verem aí o conteúdo, tá bom? Eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!